Fala galera, iniciando mais um vídeo aqui no canal pra vocês. Hoje eu vou fazer um pós-jogo de Botafogo e Santos. O Glorioso enfrentou o Santos lá na Vila Belmiro hoje, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Botafogo precisava muito dos 3 pontos pra gente dar uma embalada, subir um pouquinho na tabela, era muito importante. E a gente conseguiu vencer, conseguimos os 3 pontos fora de casa. Primeira vitória do Renato Paiva com o Botafogo fora de casa. E eu vou falar um pouquinho sobre essa partida, sobre o primeiro tempo, segundo tempo. Neymar foi expulso, enfim, foi um jogo onde os dois times tiveram boas chances, mas felizmente o Botafogo conseguiu sair com a vitória. O primeiro tempo não foi um primeiro tempo muito bom pro Botafogo. O Botafogo tomou muita pressão do Santos. O Santos criava muito, chegava muito na nossa área e o Botafogo mal chegava na área do Santos. A verdade é que o Renato Paiva optou por 3 volantes. E eu acho que todo jogo fora de casa ele vai optar por 3 volantes. A real é que eu acho que o Alan, ele tá muito bem, ele merece mais oportunidade sim. Mas eu não gosto quando o Renato Paiva decide colocar 3 volantes em campo, porque ele tira a intensidade do time. E foi isso que aconteceu hoje, assim como aconteceu lá no clássico contra o Flamengo. 3 volantes, o Renato Paiva tirou a intensidade toda do time. A gente tomou muita pressão do Santos. O Santos chegava muito na nossa área, o Botafogo ficou boa parte do primeiro tempo apenas se defendendo, mas eu também entendo que o Santos Rodrigues está voltando de lesão, então eu acho que além do medo do Renato Paiva de colocar 4 atacantes fora de casa, né, querer preservar um pouco o time, querer fechar um pouco ali o time em jogos fora de casa, eu acho que ainda tem a questão do Santos Rodrigues, onde ele ainda não sabia se poderia contar 100% com o Santos, então optou por 3 volantes. E é isso, eu acho que além desse medo do Renato de colocar 4 atacantes fora de casa, ainda tem o receio dele com alguns atletas, já que faltam peças no nosso elenco e a gente ainda não tá confiante com alguns jogadores, como o Santos, que é um jogador que existe uma expectativa muito grande em cima dele, mas está voltando de lesão, enfim, sem ritmo, e existem vários fatores. Mal teve uma sequência aqui no Botafogo ainda, né? Mais uma partida muito ruim do Juan Cruz. Ele, de fato, não consegue acertar um passe. Ele recebe a bola, ele gira, às vezes tem um companheiro do lado, sozinho, livre, em vez de tocar a bola, em vez de fazer o fácil. Ele faz o mais difícil, ele fica girando até perder a bola. Às vezes ele acerta um drible, aí ele quer driblar o time todo, o adversário. Entendeu? Então, assim, Juan Cruz, de verdade, pra mim, não dá. Eu, assim, sou muito calma, sou muito tranquila, tenho paciência, porque eu acho que às vezes o atleta precisa de confiança, precisa de ritmo, precisa de tempo pra mostrar o futebol dele. Mas o Juan, assim, não tem como. Eu não sinto que ele precisa de tempo. Eu sinto que ele, de fato, tá muito abaixo do nível do elenco do Botafogo. Ele tá destoando muito. Então, eu acho que com 3 volantes, sem Igor Jesus, com o Juan Cruz no ataque, é deprimente. A gente não consegue criar. Mas eu, mais uma vez, queria agradecer muito ao John, queria falar sobre o John, porque ele é muito ídolo, não tem jeito. O John sofreu um encontrão lá com o Rohaiser no início do primeiro tempo, né, no meio do primeiro tempo, onde ele sentiu muita dor, ficou muito tempo no chão, o Rohaiser também ficou no chão, né, e o John sentiu muita dor, e nem por isso ele saiu de campo, ele continuou jogando com dor, mostrando que estava sentindo, mas continuou em campo. Depois, ele pediu mais um tempinho ali, porque ele estava com muita dor durante o jogo, e aí pararam mais uma vez. Enfim, ele jogou o jogo inteiro, sendo que no primeiro tempo sofreu um encontrão onde ele ficou sentindo muita dor. Então eu queria pontuar o John, porque pra mim ele é muito ídolo. Na verdade, ele fez isso porque ele sabe que a gente não tem um goleiro à altura pra repor. Se ele saísse naquele momento do jogo, o Botafogo possivelmente não iria vencer o jogo. Essa é a verdade. Porque o Léo Link tá machucado, que é um bom reserva. Eu gosto do futebol do Léo Link, mas ainda não mostrou pro que veio aqui no Botafogo. Mas também teve poucas oportunidades. E o Raul, que teve tempo aqui no Botafogo, teve a chance dele no Carioca, onde ele não se saiu bem, não deixa a gente confiante sabendo que ele tá em campo, era o que a gente tinha à disposição. A gente só tinha o Raul, por conta da lesão do Léo Link no ombro, né? Então eu acho que o John falou, cara, mesmo com dor eu vou ficar, porque se eu não ficar, eu acho que não vai dar. Eu acho que o Raul não vai sustentar esse jogo, ainda mais que era um momento onde o Santos tava chegando muito na nossa área. Eu fico triste de saber que nossos atletas titulares às vezes precisam se sacrificar em campo, né? Às vezes jogar até com dor, jogar machucado, porque eles sabem que se colocar um reserva deles em campo não vai dar certo. E eu acho que esse é o caso do John. Enfim, esse é o nosso caso de goleiros. A gente não tem um goleiro à altura para substituir o John. Então, mais uma vez, queria pontuar que o John é muito ídolo, jogou o jogo todo com dor e fez defesas absurdas. E aí eu falo de defesas absurdas do John o jogo inteiro, tá? O jogo inteiro, porque no primeiro tempo o Santos chegava muito e o John tranquilizava a gente. Fez uma defesaça onde o Neymar passa pelo Marlon Freitas, passa por uns 2, 3 jogadores nossos e chuta pro gol e o John consegue defender, fazer uma defesa. Então, assim, partida absurda do John. No segundo tempo, fiquei feliz hoje que o Renato Paiva decidiu mexer no time um pouco tempo, assim, né, do segundo tempo. Normalmente ele mexe lá no final
do jogo já, e hoje não. Ele entrou com o mesmo time, o Santos também entrou com o mesmo time para o segundo tempo, mas o Renato Paiva não demorou uma década para mexer no time. Fez uma substituição, inclusive, muito boa e importante. Eu falei que a gente precisava colocar o Santos no jogo, e ele colocou. A gente vê que quando ele botou o Santos, o Natan, o Matheus Ponte, o Botafogo teve um novo ar em campo, a gente começou a ter mais vontade, ter mais garra, botou os meninos, botou garotos que estavam com pique, né, descansados, e a gente conseguiu chegar. E aí começou a ficar um jogo muito laica. Aí eu falei, cara, esse jogo tá muito disputado. Assim, alguém vai vencer esse jogo. Tava na cara que alguém ia levar os 3 pontos naquele jogo, principalmente no segundo tempo. E aí o John mais uma vez brilha no segundo tempo, brilha muito. O John fez defesas absurdas, o David Ricardo fez uma defesa surreal. Eu não sei nem como é que ele não entrou com a bola no gol, como é que ele não entrou com bola e tudo no gol. Mas ele conseguiu tirar a bola praticamente na linha, de costas, assim, salvou o Botafogo, se jogou, entrou no gol e a bola não. Então ele salvou muito naquele lance. Então, assim, boa partida do John, boa partida do Jair, boa partida do David Ricardo. Nossa defesa tá ficando, de fato, muito boa e eu tô gostando do que eu tô vendo. E aí o Neymar foi expulso também, tem esse ponto bem importante. A torcida do Botafogo, no primeiro tempo, ainda tava brincando com o Neymar, né? Fazendo aquela provocação básica que todo torcedor faz, toda torcida faz com o Neymar e com qualquer adversário. E o Neymar sentiu. E depois ele pegou e falou, eu vou fazer um gol, eu vou aí. Dizendo que ele ia fazer um gol no Botafogo e ia comemorar lá na nossa torcida. E aí, no fim, não arrumou nada. No primeiro tempo, ele tomou um cartão, porque ele entrou forte no Jair, mereceu o cartão amarelo, ficou chorando o jogo todo, cobrando cartão de um monte de jogador nosso. Teve até um lance no primeiro tempo também, onde ele caiu na área, aquele pênalti, um lance, nunca que aquilo ali era pênalti, o juiz nem mal deu atenção pra ele. E aí, no segundo tempo, ele vai e faz um gol com a mão. E aí, com isso, obviamente não foi gol, e o árbitro deu o segundo amarelo e expulsou o Neymar. Então ele falou que ia fazer gol, falou que ia comemorar pra nossa torcida, e no final não fez, ainda foi expulso no provável último jogo dele com a camisa do Santos. O Neymar não sabe se vai renovar com o Santos, enfim. E aí foi isso que ele conseguiu, ser expulso no possível último jogo dele com a camisa do Santos, né, aqui no futebol brasileiro, aqui no Brasileirão, e ainda perdeu, porque logo depois o Botafogo não desistiu. Eu achei que foi pênalti pro Botafogo no lance. O lance anterior ao do gol, eu achei que foi pênalti, eu acho que a bola bate sim na mão do jogador do Santos, mas o árbitro não marcou, o VAR tava falando com o árbitro de campo no fone, e o árbitro mandou o lance seguir. E nesse lance seguinte foi gol do Botafogo, golaço do Arthur, enfim, nosso 7. Do 7 se espera, vem tendo ótimos resultados com a nossa camisa, dando assistência, marcando gols, então a gente fica muito feliz. O Santos mandou até a bola na trave, mas felizmente o Botafogo conseguiu vencer. A real é que, como eu falei, foi um jogo muito laicar, mas o Botafogo no segundo tempo estava melhor, principalmente depois das substituições que o Renato Paiva fez. A gente começou sim a ter um time mais ofensivo, um time que chegava mais na área do adversário, que preocupava mais o Santos, porque o jogo todo a gente deixou o Santos muito à vontade. Essa é a verdade. E quando ele fez as substituições, eles começaram a ficar muito perdidos, porque o Botafogo estava muito bem no jogo, estava tendo um time muito ofensivo e muito rápido, um time que estava se entendendo em campo. Então, eu acho que o Renato Paiva mexeu muito bem. Sempre falo, demora pra mexer, reclamo do Renato Paiva quanto às substituições, mas dessa vez ele acertou muito. Não só pela vitória, não, tá? Mas a gente vê que o Botafogo mudou depois que ele mexeu no time. E é isso que a gente quer, Renato. É isso que a gente quer de você. Quando você sentir que o time tá cansado, mexe. Quando a gente coloca novos ares em campo, meninos que querem mostrar o futebol deles, dá nisso. Deu certo. Vencemos e agora é pensar no Ceará, porque a gente tem um jogo contra o Ceará lá no Newton. Eu queria até falar uma coisa engraçada. Hoje o Botafogo jogou contra o ex-clube do Jair, nosso zagueirão novinho. E na quarta-feira o Botafogo joga contra o outro ex-clube do nosso outro zagueirão novinho, que é o David Ricardo. Então o Botafogo venceu o Santos hoje e espero que vença o Ceará na quarta-feira. A gente precisa dos 3 pontos para depois ficar um pouco mais tranquilo e aí começar a pensar de fato no Mundial. Vamos pra cima. É o Glorioso, tô muito feliz com a vitória. Comenta aqui o que vocês acharam também, que eu quero saber a opinião de vocês. Fogo!